Olá, queridos, povo mais que vencedor e abençoado por Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com a tua casa, seja com a tua família nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, estou aqui feliz e alegres por a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus nesse momento de reflexão diária com o missionário. Você é novo por aqui? Sejam muito bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. E estamos aqui, queridos. Aliás, esse é um compromisso que nós temos todas as manhãs, compartilhar com você, meditar com você na palavra de Deus para te encorajar a você e levar você a crer em um dia abençoado, um dia vitorioso no Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler com você nesta manhã um texto que está em Hebreus capítulo de número 10 e o verso 28 em diante. Assim está escrito: o homem que se recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Verso 29. Imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezam o Filho de Deus e trataram seu sangue purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e ultrajaram o Espírito Santo, que traz a misericórdia de Deus ao seu povo. Verso 30. Porque conhecemos aquele que disse: a justiça me pertence, eles receberão a minha retribuição, e aquele que disse também: o Senhor mesmo cuidará desses casos. E o verso 31, assim está escrito: e uma coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, na nossa meditação de ontem, nós falamos de um pecado renitente. O que é um pecado renitente, missionário? Ontem, assista lá o vídeo de ontem, se você ainda não assistiu, que lá a gente explica o que é o pecado renitente. E aqui, queridos, eu quero concluir um alerta sobre o pecado renitente para mim e você. Para nós que nos tornamos filhos de Deus, para nós que um dia fizemos a aliança com o Senhor, e essa palavra é para nós, é para todo o povo de Deus, quer seja crente, quer não seja crente. Ah, missionário, eu assisto o vídeo todo dia, eu ainda não tenho essa aliança com Jesus. Pois corra e faça. Faça e comece a andar dentro da vontade de Deus. O que esse texto traz de alerta para nós? No verso 28 que a gente leu, quando a palavra de Deus diz: o homem que se recusasse, sabe? Aqui fala do período da lei, sabe? Do período em que Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo do Egito. E ali, quando eles chegam no deserto, em Êxodo capítulo de número 20, Deus estabelece umas leis, sabe? Levítico também existe leis. Então, as leis são estabelecidas por Deus e repassadas para os homens por intermédio do seu servo Moisés. Queridos, e tinha lei ali que a pena era pena de morte, sabe? Então, quando a pessoa que conhecia, a pessoa que fazia parte do povo de Deus, desobedecia à lei de Deus, sabe? E se 2 testemunhas viessem a testemunhar que ele realmente tinha pecado, ele seria morto imediatamente, sabe? Então, veja só, essa era a sentença para aquele povo. E na lei, ouça isso, o pecado, ele era pago com sangue de animais. Sangue esse de animal que não pecou, sabe? Mas foi uma forma que Deus achou, que Deus, aliás, encontrou, para que o homem não fosse destruído diante da maldade dele perante Deus. Porque Deus é santo, Deus é perfeito. Então, Deus estabelece o sacrifício
para apaziguar a sua ira, para que a sua ira não fosse despejada no homem, sabe? Mas mesmo assim, com todas as leis estabelecidas, o homem que se recusasse a obedecer, ele era morto, meu irmão, com testemunho de 2 pessoas, era morto sem misericórdia. Você vai ler a Bíblia, leia o Antigo Testamento, você vai ver muitas pessoas de dentro do povo de Deus sendo mortos, apedrejados. Por quê? Porque desobedeciam a lei de Deus, sabe? Você vai ver o caso de Acã, com as pessoas que ele conseguiu induzir, a terra engolindo eles, abrindo e engolindo eles vivos. Essa era a sentença de imediato. Só que Jesus vem ao mundo. Quando Jesus vem ao mundo, ele paga o preço da nossa salvação, sabe? Ele paga o preço da nossa redenção. Ele vai à cruz não porque ele pecou. Ele vai à cruz não porque ele errou. Ele vai à cruz levar os meus pecados, levar a minha culpa, levar a minha condenação sobre ele. E não só a minha, mas de toda a humanidade. Porque em João 1,29, quando Jesus desce para ser batizado, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é Jesus. Jesus agora vem, agora já não é mais sangue de animal. Porque agora o sangue que vai ser oferecido em prol do nosso resgate é um sangue puro. É um sangue que não conhece pecado. Agora é o Cordeiro de Deus, é o Filho unigênito do Pai, é o Filho único do Pai. Ele vem ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Só, queridos, que agora, na era da graça, na era da igreja, também há princípios que precisam ser cumpridos, que precisam ser obedecidos. Sabe, quando você para estudar o Novo Testamento, Jesus, ele vem, ele paga o preço, tira a nossa sentença de condenação daqueles que o aceitam, mas agora também ele tem na Bíblia um manual que vai nos dizer como devemos viver como filho de Deus. Agora, o verso 29 traz um alerta assim extraordinário. Ele diz: agora, imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezam, daqueles que rejeitam obedecerem o Filho de Deus, daqueles que não seguem o que a palavra de Deus nos diz para viver. Quando a palavra de Deus diz, ame o seu inimigo, é para você amar. Quando a palavra de Deus diz, perdoe para que você receba de Deus o perdão, é para você perdoar. Quando a palavra de Deus diz, fuja da tentação, não é para você encarar a tentação, resistir à tentação, é para fugir dela. O que a palavra de Deus nos orienta e nos manda é resistir ao diabo para que ele fuja de nós. E olha, querido, ele é o tentador. Quando a palavra de Deus diz para nós não amar o mundo e nem as coisas deste mundo, é para nós não nos apegarmos às coisas deste mundo. Sabe? Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos nascer de novo e agora viver pelo Espírito de Deus, nós precisamos viver pelo Espírito de Deus, submetendo a carne à palavra do Senhor. Não é mais pelas nossas vontades, não é mais pelo o prazer da nossa natureza humana, sabe? Não, porque se assim vivermos, missionário, mas eu sou crente, mesmo assim, queridos, você está desobedecendo, sabe? E é um pecado, ouça, que vai levar muita gente para a destruição. Por quê? Porque quando a gente olha para Adão e Eva do Jardim do Éden, eles foram expulsos pelo pecado da desobediência, porque eles desobedeceram o comando de Deus. O comer do fruto foi só a consequência da desobediência. Por isso que agora a palavra de Deus vem em Hebreus, que a gente acabou de ler, diz que o castigo para aqueles, sabe, para aqueles que tiveram a palavra revelada do seu coração, para aqueles que viveram essa verdade do evangelho, sabe? Ele diz, mas rejeitam, desprezam, não se submetem à obediência da palavra, à obediência do Filho de Deus, e tratam o sangue dessa aliança, o sangue que purifica os nossos pecados, como algo comum, sabe? Como algo profano.
E não só isso, que insultam e ultrajam o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em você. Missionário, como é que eu faço isso? É quando você, mesmo tendo feito essa aliança com Deus, você não se submete a essa aliança, ao que a palavra de Deus diz. Então, queridos, é um alerta para mim e você. Nós precisamos, como diz em Hebreus 12:14, é um texto que eu cito muito aqui, 12:14, quando a palavra de Deus diz, eu digo isso, tenham paz com todos. Agora, olha a parte B, e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se lermos em outra tradução, vai dizer o seguinte: vivam em paz uns com os outros e tenham uma vida de santidade, ou uma vida em santificação, porque sem isso, ninguém verá o Senhor, sabe? Mas nessa tradução da NTLH, vai dizer que é para nós nos esforçar, pelo menos se esforce. Se esforce para não cair na tentação do diabo. Se esforce para não ceder à vontade da tua carne. Se esforce, meu irmão. Lute com todas as forças que o Senhor te dá. Porque o contrário, olha o que diz o verso 31. Uma coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Uma coisa terrível é para nós cair na mão do Deus vivo. Sabe? Não. Esteja sobre a proteção da mão e não sobre a mão do Deus vivo. Sabe, queridos? A mão de Deus é para nos proteger. Porque o verso 30 diz, porque conhecemos aquele que disse, não é o missionário Benedito, é o próprio Deus, a justiça me pertence, eles receberão a minha retribuição pelo que fazem. E aquele que disse também, o Senhor mesmo cuidará desses casos. Então, querido, repense como você tem vivido até aqui, sabe? Sabemos que somos falhos, é bem verdade. Sabemos que cometemos erros, é bem verdade. Mas nós precisamos nos esforçar para errar o mínimo possível. Nós precisamos, sabe, buscar no Senhor, nos fortalecer para resistir, queridos, aquilo que venha escandalizar o Evangelho. Aquilo que venha trazer para os nossos irmãos um escândalo. Então fuja, porque hoje o selo da aliança do Senhor foi feita no sangue puro de Jesus Cristo. Amém? Medite sobre essa palavra, que essa palavra venha te abençoar para que você possa ter esse dia, um dia de vitória, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. É uma palavra, Pai, que abre os nossos olhos. É uma palavra que nos encoraja a viver, nos esforçando para agradar o Senhor. É uma palavra, papai, que nos corrige. É uma palavra, meu Deus, que nos leva, nos desperta a te buscar. Nos desperta, Pai, a meditar, a ler, a estudar a tua palavra para procurar obedecê-la. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra para nós é vida. A palavra que liberta, que cura, que transforma. Então, meu Pai, que essa palavra ela chegue no nosso entendimento para que assim nós possamos entendê-la e nos esforçarmos para vivê-la em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê um dia iluminado no Senhor Jesus. Graça e paz.